Abra sua Bíblia no Salmo de número 30. Salmo de número 30. No verso 5, diz assim, Salmo de número 30, versículo 5. Salmo de número 30, verso 5, diz assim, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. E depois diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Diga assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quero pedir um favor, todos de pé, e você tem que sair do seu lugar e dar um abraço em pelo menos uma pessoa que você não conhece, agora, e fala assim para ele, você sabia que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Pode fazer isso, procura alguém aí, dá um abraço, fala isso para ele. Salmo de número 30, verso 5, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deu um abraço? Sim ou não? Isso, então agora você pode se assentar e abrir sua Bíblia no capítulo 30 de Gênesis. Capítulo 30. Você já encontrou capítulo 26 de Gênesis? 30? Quem falou 30? Alguém falou 30? Pode falar, gente, fui eu mesmo, mas não é 30. É 26, de 1 a 30. Podemos ler 30 versículos? Vocês aguentam? Eu quero dizer para você que está nos assistindo, está transmitindo, não está? Está ou não está? Isso, estou vendo ali, né? Pois é. Quem sabe você não pega uma Bíblia aí onde você está? O Senhor quer ministrar o seu coração também aí onde você está, né? O mesmo Espírito que está aqui, está aí com você também. Receba aí essa palavra de Deus para o seu coração. Gênesis 26. Posso ler então? Verso 1. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar, já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela, quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu, porque eu pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste?
Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: quem tocar nesse homem e sua mulher certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Verso 15. Eles taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se para lá, acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Verso 19. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar, diga, um altar. Diga de novo, um altar. E invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos. Mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Amém? Essa é uma história, nós vamos meditar nela essa noite. Feche os seus olhos para a gente fazer mais uma oração. Eu não sei quem está em cima. Tem jeito de diminuir essas luzes aqui para mim? Diminua aí, se puder, desliga, por favor, porque está muito forte. Está me incomodando um pouquinho. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, de trazer a verdade do Senhor. Vem, Deus, sobre nós, vem sobre cada pessoa aqui, fala conosco, Pai, que a tua palavra produza vida em nós. Está escrito que ela nunca volta para o Senhor vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Que assim seja nessa noite, meu Pai. Nós oramos para que assim seja, que ela cumpra o propósito em cada vida, no nome de Jesus. Amém, amém. Você diz amém, querido? Amém, glória a Deus. Essa é uma história da vida de Isaque, não é? Filho de Abraão, falei dele aqui agora há pouquinho. E se você lembra bem, no primeiro versículo, essa história começa dizendo assim: houve fome na terra. Houve fome na terra. Houve fome naquela terra. Eu quero falar para você, se você quiser pôr o nome nessa mensagem aí, não é? É como andar, como agir
em tempos de escassez. Havia fome na terra. Querido, nós estamos vivendo dias difíceis, não é? Nós estamos hoje vivenciando na nossa nação momentos muito complicados, não é? E a nossa mente, ela fica tomada por isso o tempo todo. Porque para todo lugar que você vai, a maioria das pessoas, o assunto preferido das pessoas é a crise. Não é? Como é que o preço das coisas está aumentando, como é que os juros estão altos, como é que as pessoas estão com dificuldade financeira, não é? Todo mundo anda muito apreensivo. E a nossa mente pode ser assaltada por isso. E isso produzir em nós algo que não é aquilo que Deus deseja. Não é? Não é. Nós precisamos orar pelo Brasil. Desde que eu me converti, eu oro pelo Brasil. E eu espero poder ver ainda essa nação completamente transformada. Você deveria orar pelo Brasil. Todos nós devemos orar pelo Brasil. Não é? No tempo de Isaac, era um tempo de crise. Então, vamos ver como que Isaac agiu. E eu queria dar esses conselhos para você, não é? Conselhos da palavra de Deus, sobre como que a gente deveria se portar em momentos como esse que a gente está vivendo. Está animado então? Amém? Está ou não está, gente? Então vamos lá. A Bíblia conta para nós que nesse tempo de crise, Isaac semeou e colheu 100 vezes mais, né? Isso é uma coisa assustadora. Mas então vamos analisar, vamos pensar, vamos meditar em algumas coisas aqui que eu queria deixar para o seu coração. Primeira coisa, né, primeira atitude que a gente deve ter nos tempos de crise é: não desça para o Egito. Deus se manifesta para Isaac e fala assim com ele: não vá para o Egito, mas permaneça onde você está. Ô pastor, nós moramos no Brasil, o Egito está lá do outro lado do mundo, o que isso tem a ver? Querido, Egito na Bíblia, né, significa mundo. Egito na Bíblia é uma tipologia do mundo. O povo de Israel era escravo no Egito, não é? Faraó era o rei dos egípcios, Faraó é uma figura do diabo, de Satanás. O Egito é uma figura do mundo. Deus levanta Moisés, que é uma figura de Jesus, e vai lá e liberta o povo do Egito, liberta o povo do mundo, liberta o povo das garras de Satanás. A primeira coisa que eu queria deixar como um conselho, como uma atitude que Isaac tomou, é: não vá para o mundo, não desça para o Egito, não ceda à tentação de enfrentar a crise, uma crise de uma maneira carnal. É muito fácil para nós obedecer quando está tudo bem. É muito fácil obedecer quando a conta bancária está cheia, não é? Agora, no meio da crise, é difícil obedecer. E a gente, não é? Nós somos tentados, quando a coisa aperta, a não depender mais de Deus. E a gente procura, não é? Corre atrás de determinadas coisas que muitas vezes são coisas do mundo, coisas do Egito, não é? Nós somos tentados na crise a fazer como o mundo faz. Nós somos tentados na crise a perder os nossos valores. E se tem uma coisa que nós nunca deveríamos perder, são os nossos valores. E muitos, no tempo da crise, abrem mão dos seus valores, abrem mão dos seus princípios, abrem mão da palavra de Deus por causa da crise. Se os nossos valores vão embora, nós agimos como o mundo age. Nós agimos como os ímpios agem. Não deveria ser assim, filho. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Amém? Amém, michuruca esse, né? Você é filho de Deus, filho? Porque senão eu vou mudar a mensagem aqui. Eu acho que eu vou pregar uma mensagem evangelística, né? Você não é filho de Deus, não, filho? Você é filho de Deus, não, filho? Porque senão eu vou mudar a mensagem aqui. Eu acho que eu vou pregar uma mensagem evangelística, né? Você não é filho de Deus, não, filho? Porque senão eu vou mudar a mensagem evangelística, né?
Amém ou não amém? Pois é, né? A Bíblia diz em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, a todos quantos o receberam, está falando de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos aqueles que fazem uma aliança com Jesus, você se torna, você é aceito, você é adotado na família de Deus. Se você nunca fez isso, essa noite você é convidado a fazer. Você que está me assistindo aí, nessa noite você pode entrar para a família de Deus. E se você é da família de Deus, os nossos valores, o nosso padrão é como o padrão de Deus, é como o padrão da palavra. E nós corremos um grande risco de, quando a crise vem, a gente abrir mão dos nossos valores. Não faça isso. Não faça qualquer negócio. Não faça qualquer tipo de negócio. Não ceda às pressões. Seja fiel a Deus. Amém? Você entende o que eu falo, filho? Amém? Está claro para você? A Bíblia, no livro de Ruth, você já ouviu falar, né, de Ruth? Conta a história, ela começa, o livro começa, eu não vou ler aqui agora, com a história de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque significa Deus é o meu rei. E a Bíblia fala que nos tempos de Elimeleque houve fome na terra. A Bíblia descreve muitas situações de escassez, muitas situações de crise. E Elimeleque, então, ele era casado com Noemi e tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E ele, então, o que ele faz? Ele sai, ele era de Belém, ele era da terra de Israel, ele era povo de Deus, e ele sai de Belém e vai para a terra de Moabe. E quando ele vai para a terra de Moabe, a tragédia abate sobre a sua família, né? Seus 2 filhos casam, um deles casa com Ruth, não é? Por isso que o livro chama Ruth, é a personagem principal, mas Elimeleque morre, seus 2 filhos morrem, não é? E a vida deles entra numa desgraça completa, e depois de algum tempo, Noemi resolve voltar para sua terra, porque ali ela tinha ouvido que o Senhor, né, tinha trazido pão onde havia fome. O choro pode durar uma noite, filha, mas a alegria vem pela manhã. Não desça para o Egito. Não ande como os ímpios andem. Cuidado com os negócios. Cuidado com os relacionamentos que você vai desenvolver. Não, né, não desça para o Egito. Segundo ponto é, não abra mão da sua herança, filho. Quando Deus fala para Isaac não descer para o Egito, ele fala assim, filho, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar porque você é filho de Abraão. Porque sobre Abraão e a sua descendência há uma promessa. Querido, eu quero te dizer nessa noite, não abra mão da herança que você tem em Cristo Jesus. Não abra mão de quem você é. A Bíblia conta a parábola mais famosa da Bíblia, eu imagino que todos aqui conheçam, é a parábola do filho pródigo. E o que aquele homem faz? Ele abre mão, né? Ele pede a sua herança financeira, mas sai debaixo da sua herança espiritual. Ele vira para o seu pai e fala, pai, tchau, eu não quero ficar mais aqui, eu vou embora. Ele vai embora cheio da grana, mas a sua vida, obrigado, Tereza, entra em declínio, em destruição. Você conhece bem aquela parábola. Deus declara a Isaac, como eu falei, que por ele ser filho de Abraão, havia uma promessa sobre ele. O que isso significa? Quando há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas, significa que Deus tem compromisso conosco. Você que tem filho, não tem compromisso com seu filho? Se você passa na rua de madrugada e vê um mendigo, você se compadece. Talvez você para do seu carro, desce, dá um dinheiro para ele. Talvez você o ajuda, talvez você dá um conselho. Mas se aquele mendigo for o seu filho, você não faz só isso, não. Você cata ele e leva para a sua casa.
porque é seu filho. Não abra mão da sua herança. Tem pessoas que quando a crise acontece, sabe o que ela faz? Ela vai embora de casa. Ela vai embora da igreja. Ela perde a sua cobertura espiritual, ela abre mão da sua herança. E eu te digo nessa noite, não faça isso. Não faça isso. Existem milhares e milhares de pessoas que estão por aí, que abriram mão da sua herança. Que um dia receberam a paternidade de Deus, mas que foram embora. Talvez por causa de uma crise, talvez por causa de uma decepção. Não abra mão daquilo que você é em Cristo Jesus. O que o diabo mais tenta fazer é tirar a gente da posição que temos em Cristo Jesus. Debaixo de uma posição de segurança, de proteção, ele quer nos tirar daquela proteção. O filho pródigo, lá na sua casa, ele estava debaixo da proteção do pai, da família. Mas ele falou, não quero mais isso, eu estou cheio disso aqui, e foi embora. Foi para uma terra distante, abriu mão da sua paternidade. E você conhece a parábola. Como que ele terminou? Comendo comida de porco, sem um tostão. Gastou tudo, perdeu tudo. Muitos estão assim. Aqui nessa noite pode ter pessoas assim, não é? E o Senhor nessa noite te chama de volta. Ele está dizendo, há um lugar para você. Você faz parte dessa família. O seu lugar está aqui reservado. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que acreditam naquilo que o diabo fala. E ela acredita e engole e recebe, não é? Aquilo que o diabo fala a respeito da vida dela. E eu quero te dizer, você já me ouviu falar isso aqui várias vezes, a última palavra sobre quem você é, sobre o seu futuro, sobre o seu destino, não é do diabo. Não é. Entenda isso de uma vez por todas. Não é o diabo que vai dizer o que vai acontecer com você. A última palavra sobre a nossa vida é sempre Deus quem dá. Mas você não pode abrir mão disso, filho. Não abra mão disso. Não abra mão. Não abra mão da sua paternidade. Reconheça a autoridade que está sobre você, né? Dê valor ao seu líder, não ande sozinho. Tem gente aqui que não vai na célula porque não gosta de ficar debaixo de uma liderança. Você precisa estar debaixo de uma cobertura, você precisa estar debaixo de uma paternidade, você precisa estar debaixo de alguém que cuida de você, que ora por você, que zela por você. Quando ele te pede para prestar conta, não é porque ele é um chato e quer saber da sua vida, não, é por cuidado. Todo mês eu quero ver o boletim da minha filha, para saber como ela está indo na escola. Eu não faço isso porque eu sou pegajoso e quero pegar no pé dela, mas é porque eu sou zeloso, eu sou o pai dela, eu tenho que cuidar dela. Não abra mão, filho, da sua paternidade. Isaac tinha uma promessa sobre ele, a promessa sobre a nossa vida, a promessa. Há promessas de Deus para nós. Na crise, não abra mão da sua paternidade. Terceiro, cuide bem da sua família. Não abra mão da sua família também. A família hoje é a instituição mais atacada que tem. As pessoas, né, há uma opressão maligna tão forte, não é? E as pessoas hoje não valorizam mais a família, não é? As pessoas casam, separa, o cara tem um filho com uma, um filho com outro, um filho com outra, o cara tem filho para tudo quanto é lado. Isso não é o modelo de família que Deus planejou, não é? E a Bíblia mostra aqui para nós, quando eu falo de família, uma fraqueza de Isaac. Qual foi a fraqueza dele? A mulher dele, a Rebeca, era muito bonita. Ele chegou no meio daquele povo e falou, epa, eu não vou falar que ela é minha mulher, não. Porque senão eles vão querer me matar aqui para ficar com ela. Eu vou falar que ela é minha irmã. E ele mentiu, né? Ele teve uma fraqueza.
como seu pai. Se você voltar um pouquinho na Bíblia, você vai ver que Abraão fez a mesma coisa que ele. Mas um dia, o rei dos filisteus, ele olha para a janela e vê Isaac acariciando sua mulher. No original, é acariciando mesmo, ele estava assim, na intimidade com ela. E ele assusta, fala assim, ué, se ele está na intimidade com ela, não pode ser irmã. E ele vai lá inquirir, não é? E ele fica então sabendo que Rebeca não era irmã, mas sim esposa de Isaac. Primeiro, o inimigo, ele está olhando pela janela lá dentro da nossa família. Eles estão de olho na nossa família. Ele quer destruir a família. E Isaac, apesar de estar mentindo, apesar da fraqueza, estava cuidando da sua família. E quando ele olha e vê aquela família unida, não é? Ele percebe a importância e para, então, ele fala, ó, ele avisa, né? Ninguém pode mexer com essa mulher, porque ela tem marido. Querido, nós precisamos cuidar da nossa família. Tempos de crise são tempos difíceis na família também. A gente tem atendido muitas famílias, muitos casais que estão com problema. Na época de crise, não é? Os problemas muitas vezes eles se manifestam. Às vezes uma falta de dinheiro, às vezes uma dificuldade aqui, um desemprego aqui, aflora problemas. Aflora, às vezes, egoísmo. E nós precisamos, todos nós, zelar pela nossa família. Para enfrentar um momento de escassez, um momento de dificuldade, a nossa família precisa estar unida. A nossa família precisa estar cooperando um com o outro. A nossa família, como Isaac e Rebeca, precisa estar na intimidade. Você diz amém, querido? E eu não estou falando aqui só de intimidade sexual, intimidade nos todos os sentidos. Inclusive pai com filho. Intimidade, unidade, não é? Para enfrentar a crise. Todo mundo contribuindo, todo mundo ajudando. Está me entendendo, filho? Amém? Eles falam que uma pessoa que prega nunca pode falar assim, está me entendendo, porque isso é sinal de fraqueza. Mas eu pergunto, você está me entendendo, filho? Amém? Cuide da sua família. Cuidado com a sua família. 4, não deixe de semear, filho. Tem pessoas que no tempo de escassez ela trava. Tem pessoas que no tempo de escassez ela perde a sua referência. Ela entra num medo brutal. Ela fica paralisada. Eu não estou falando para você fazer besteira, mas eu estou dizendo que Isaac semeou. A Bíblia fala, ele semeou. Era um tempo de fome, um tempo de escassez. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que plantar. Naquele tempo não tinha supermercado, você sabe, não é? Ele não podia ir ali no armazém, no supermercado, comprar. A linguagem de agricultura é muito comum na Bíblia. E semear era o normal. E, no entanto, ele semeou no tempo de escassez. E eu estou dizendo para você, não perca a visão da semeadura. Tem gente que fica travado, como eu falei. Eu estou falando de semeadura em todos os níveis, inclusive e principalmente no reino de Deus. No reino de Deus. Invista no reino de Deus, semeie no reino de Deus. O tempo todo você é chamado a fazer isso. E Deus te chama, faça isso. Você sabia que no tempo de crise é o melhor tempo para pregar o Evangelho? Você sabia disso? Você sabia que no tempo de crise é aquele tempo que a maioria das pessoas se aproxima de Deus? Você sabia que a grande maioria das pessoas que veio para essa igreja veio por causa de uma crise? Talvez essa seja a sua história. E não tem nada de errado nisso. Porque o ser humano, o homem, a mulher, infelizmente, eles só se voltam para Deus quando as coisas apertam. Porque a tendência natural é voltar as costas para Deus. Então, o tempo de crise é uma oportunidade muito legal para a gente semear. Semeie, tendo certeza que você vai colher, porque há uma promessa de Deus para nós. Inclusive no mundo natural, sim. Eu repito, eu não estou falando para você fazer besteira.
Mas não perca a visão do investimento, da semeadura, porque Deus quer abençoar a sua semeadura. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. Eu queria que você lesse esse texto comigo. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. Segunda Coríntios 9, 10 diz assim: aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Amém, querido? Você lembra que eu falei aqui na hora das ofertas, ninguém contribua com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria? Esse texto é 2 Coríntios 9, 6. Eu li para você o 9, 10 agora. Está no contexto de contribuição. Esse texto está dizendo que quem dá a semente é Deus. Diga assim, Deus dá a semente. Deus dá a semente esperando que você semeie. Deus sempre dá a semente. E aqui fala assim, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhes multiplicará a semente. Ou seja, se você semeia, sabe o que Deus faz? Deus permite que você colha muito, Ele te dá mais semente para você semear mais ainda. Deus não te dá semente para você guardar. No tempo desse povo, eles não comiam, usavam tudo que eles colhiam. Eles sempre guardavam uma parte para fazer o quê? Para semear novamente. Diga, semear novamente. Vou perguntar de novo, desculpa. Você está entendendo, não está? Amém? Não deixe de semear, filho. Não deixe. Quando a gente tem pouco, a semente é muito mais poderosa ainda, não é? Porque semear quando tem muito é fácil, mas quando tem pouco não é tão fácil assim, não é? Nós somos provados quando temos muito pouco e somos provados também quando a gente tem muito. Mas a Bíblia fala que a gente não deve ficar olhando o vento, nem olhando para onde estão as nuvens e não semear. A Bíblia fala para a gente semear de manhã. A Bíblia fala lá em Eclesiastes para semear de tarde. Eclesiastes 11. O tempo todo a gente semear. Semeia. Semeia semente espiritual, filho. Não deixa a crise, a escassez atrapalhar a sua célula, atrapalhar a sua vida com Deus, atrapalhar a sua espiritualidade. Pelo contrário, seja um tempo maior ainda, um tempo em que você vai buscar Deus mais ainda, que você vai se derramar mais ainda na presença de Deus. Isaac semeou, e a Bíblia fala que ele colheu 100 vezes o que ele semeou. Amém? 5 agora. Já estou quase terminando. Seja perseverante. Isaac semeou e colheu. E ele então foi arrumar um lugar para ele poder ficar. Naquela época as pessoas procuravam um lugar onde havia poços de água. Não é? Todo mundo precisa de água para viver. E o que aconteceu? Ele abriu um poço e aí os inimigos chegaram e começaram a contender por causa daquele poço, e ele não pôde usufruir daquele poço. Aí ele foi lá e abriu outro. E quando ele abriu outro, os inimigos foram lá, contenderam novamente, houve uma grande discussão e ele não pôde usufruir daquele poço. Mas ele não desistiu. Ele foi à frente e abriu um terceiro poço. E naquele poço não houve mais contenda, ele chamou aquele poço de Reobote, não é? Assim acontece no mundo espiritual, filho. O inimigo, ele vem para roubar, para matar, para destruir, não é? Agora, nós precisamos estar seguros de quem nós somos, das armas que Deus nos deu. O povo fez aquilo, mandou eles embora dali por causa de inveja. Os filisteus falaram para ele, vai embora daqui, você é muito mais poderoso do que nós. Mas a Bíblia fala que eles estavam movidos por inveja, não é? Mas Isaac não se amedrontou, como eu falei, cavou um poço, os inimigos vieram. Cavou o segundo, os inimigos vieram, mas ele não desistiu, não é?
Lembra, filho, a nossa guerra não é contra homens, a nossa guerra é espiritual. E nós devemos perseverar nas lutas, não é? Se na primeira vez não der certo, se ali tiver uma dificuldade, uma luta, não desista, persevere. Isaac perseverou, né? E Deus o abençoou largamente. Chega um momento que o inimigo não vem mais. Precisamos fugir das contendas humanas. Quando ele fugiu dessas contendas, a bênção permaneceu. Amém? Não fica discutindo, não fica batendo boca, não fica brigando. Não é? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas persevera, não desiste. Aqui nesse auditório tem muita gente que está a ponto de desistir. Eu ouso dizer que tem alguns aqui que já até desistiram, mas Deus está dizendo, seja perseverante. E por último, não desconsidere a necessidade de erguer um altar. Isaac foi abençoado, a sua semente foi multiplicada, Deus deu para ele os poços, não é? E a coisa ficou muito boa para ele. Quando a coisa ficou muito boa, o que ele fez? Ergueu um altar. Queridos, nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos estar prontos para lidar com prosperidade, não é? E a prosperidade só é boa quando ela não nos afasta do altar. O que é altar na Bíblia? Altar, a palavra altar significa lugar de sacrifício. Altar está ligado à devoção, à dedicação a Deus. Está ligado ao meu relacionamento com Deus. E aqui, filho, talvez esteja a essência dessa mensagem. E propositalmente deixada por último. Ela está por último lá na história. Não considere, não pense, não vá nunca enfrentar uma crise, uma escassez, uma dificuldade sem um altar, sem Deus, longe de Deus. O resumo dessa mensagem é: você não pode enfrentar uma crise sem Deus. Você não pode querer viver sem Deus, você não pode ficar independente de Deus, pelo contrário, você tem que depender de Deus. Nós estamos sendo chamados nesses dias, filho, eu, você, todos nós, a termos relacionamento com Deus, a buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de desenvolver uma adoração, uma devoção a Ele, de buscá-lo independente das circunstâncias. Não é? O contexto aqui é de crise, mas é de buscar a Deus de todo o coração, filho. Eu conheço muitas pessoas, não são poucas, que vieram ao Senhor, entregaram a sua vida para Jesus, vieram assim mal, vieram assim em crise, vieram numa dificuldade tão grande, vieram assim com a vida abalada, vieram aos farrapos. Posso qualificar aqui mas está bom, você já entendeu, né? Conheceram ao Senhor. O Senhor endireitou os seus caminhos. O Senhor os abençoou, os restaurou. O Senhor os fez prosperar. E sabe o que eles fizeram? Você sabe o que é isso? Sabe, né? Olha aqui para mim, ó. Foram embora. Foram embora. Mas Deus está nos chamando, né, a não buscá-lo apenas por causa da crise. Deus está nos chamando a termos relacionamento com Ele. Deus é a nossa vida. Deus deveria ser sempre o nosso alvo maior, não é? Porque é Ele que tem vida para ministrar para nós. Esses que fizeram isso, eu conheço muitos, não é? Estão vivendo uma vida de filho pródigo. Muitos ainda permanecem com muito dinheiro, mas a vida é um trapo, está aos frangalhos. Não deixe, filho, de considerar o altar. Depois que Isaac passou por essa prova, essa dificuldade toda, a Bíblia fala, ergueu um altar.
Altar é lugar de devoção. Altar é lugar de entregar a nossa vida ao Senhor. Altar é aquele lugar onde a gente adora a Deus. Como que essa história termina? A Bíblia diz que depois de algum tempo, aquele rei chamado Abimeleque e seus 2 ajudantes, eles vão atrás de Isaac. Lembra que eles mandaram Isaac embora? Agora eles vão atrás de Isaac. E eles ficam impressionados. E eu quero voltar lá no texto para a gente poder encerrar. E eu vou, então, ler para você. A Bíblia diz assim: por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar com Alzafte, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos exércitos. Isaac lhes perguntou: por que vieram me ver, uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Diga assim: vimos claramente que o Senhor está contigo. Eles olharam de longe, eles estavam reparando e falando assim: o Senhor é com esse moço. Não tem outra explicação. Continua. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos fará mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Amém? O que Isaac faz? Dá um banquete para eles. Vamos comer junto aqui. O testemunho de Isaac, as suas atitudes, causaram um impacto na vida daqueles reis filisteus, daqueles líderes. Eles reconheceram não só o Senhor, mas reconheceram que o Senhor tinha abençoado a vida de Isaac. Queridos, se nós mantivermos, a nossa prosperidade, aquilo que o Senhor tem feito por nós, com o altar, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão querer saber quem é o Deus que tem te abençoado. Eles vão reconhecer, eles vão querer. Eles falam assim: eu preciso ter esse Deus. Eu preciso. Eu quero ter o seu Deus, eu quero conhecer o seu Deus. Eu reconheço que o seu Deus tem te abençoado. Mas para isso, tem que ter o altar. Amém? Não deixe de testemunhar quando Deus te abençoar. Não deixe de falar daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque tem pessoas precisando ouvir isso. Tem pessoas precisando ver isso. Amém? Você diz amém, querido? Como que Isaac lidou, então, com essa situação de crise, de escassez? Ele não desceu ao Egito, ele não abriu mão da sua herança que ele tinha, ele cuidou da sua família, não é? Ele trabalhou ali na sua família, porque havia fome na terra. Ele não deixou de semear, pelo contrário, semeou e colheu muito. Ele foi perseverante na questão dos poços. E por último, ele ergueu um altar ao Senhor. Fica de pé, querido. Fica de pé. Fecha os seus olhos um minutinho. Deixa o Espírito de Deus trabalhar agora. Está na crise, filho. Está na dificuldade. E aí, o que vai fazer? Está tentado a ir para o Egito. Está tentado a abrir mão da sua herança, da sua paternidade. Sua família
Está um caos. Deus está falando aqui que tem gente que precisa voltar para a sua família. Travou, não semeia mais. Está com medo. Nem dízimo você dá mais por causa do medo que você está. Não semeia no reino de Deus. Não semeia na vida das pessoas. O altar foi embora. Porque no momento da escassez não tem tempo para Deus. E você faz o que de pior você podia fazer. Porque o mais importante é buscar a Deus, é estar na presença dEle, é se dedicar a Ele. Deus está querendo corrigir o rumo da vida de muitos aqui nessa noite. Está dando uma direção do que fazer. Não corra o risco, não seja louco de querer enfrentar qualquer situação sem o Senhor. Hoje é dia de adorar a Deus, é dia de se dedicar a Deus. Hoje é dia de abrir mão de muita coisa. Deixa Deus te visitar, querido. Deixa o Espírito Santo mover você. Quero chamar para vir aqui à frente, para a gente orar. Por que você chama na frente toda vez, pastor? O apelo, o chamado à frente, é apenas para que a gente tenha oportunidade de mostrar no mundo espiritual: Deus, eu preciso, Deus, eu quero, Deus, eu faço, Deus, eu consagro, Deus, eu entrego. É para você expressar isso. E ao mover do seu lugar, você está dizendo para Deus isso. Não é para mim, o apelo não é para mim, o apelo é para Deus, é para o Senhor. O Senhor te chama nessa noite. Nós podemos e vamos interceder pela sua vida, mas Deus te chama nessa noite. Tem gente aqui que nessa crise, na dificuldade, na escassez, está agindo como o mundo age. Deus quer que você conserte isso nessa noite. Deus quer que você conserte o seu relacionamento na sua família. Tem gente aqui que precisa voltar para a sua família. Tem gente aqui que precisa pedir perdão ao seu parente, ao seu pai, à sua mãe. Tem pai aqui que precisa pedir perdão ao seu filho. É tempo de restauração. Enfrenta-se a crise cuidando da família. Tem gente aqui que Deus está chamando para semear. Você parou de semear. Tem gente aqui, como eu falei antes, que já desistiu, que está derrotado, que está mal. E Deus está te chamando a perseverar. Os dias são maus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vem então, se você precisa vir, filho. Vem. Enquanto eles ministram aqui, né? Você vem. Pode vir, filho. Pode vir. Não fique esperando. Deus está dando um rumo para você. Deus está dando um rumo de como enfrentar esse tempo difícil que estamos passando.
Você que está me assistindo aí pela internet, ajoelhe aí onde você está. Às vezes você precisa fazer um propósito com Deus nessa noite. Essa é uma noite de tomada de decisão. A Bíblia sempre nos exorta a tomar uma decisão. Tome uma decisão nessa noite. Quando as forças
Nós vamos fazer hoje um pouquinho diferente. Você que veio aqui à frente, fica de pé agora, querido. Fica de pé aqui um pouquinho. Eu vou pedir o pessoal da intercessão, inclusive, eu queria que você que está sentado aí, viesse aqui à frente, uma mulher com mulher, um homem com homem, e você orasse por essa pessoa que está aqui. Põe a mão no ombro, pergunta o nome se você quiser, pede licença e ora por essa pessoa agora. Eu preciso de mais pessoas, vem aqui à frente, deixa Deus te usar, querido. Vem aqui à frente, preciso de homens aqui, ó. Vem aqui, gente. Preciso aqui, ó, de 3 homens, preciso de uma moça aqui. Vem aqui. Vem aqui orar pelo seu irmão. Vem orar. Preciso de homens aqui, ó. Se você não tem alguém orando com você, fique com sua mão levantada. Vamos, gente, vamos. Vem aqui. Vem aqui, eu preciso de homens aqui. Vem cá, vem cá. Homens, por favor. Fica com sua mão levantada aqui, ó. Aqui, homem, homem. Aqui. Vem aqui. Vem aqui ser um intercessor. Vem orar por alguém. Você veio para orar? Ora com ele lá. Ore, ministre na vida dessa pessoa. Ministre. Ministre. Peça a Deus para dar direção. Peça a Deus para dar livramento. Começa a orar, começa a interceder em favor dele aí agora. Deus, nós intercedemos em favor desses irmãos. Nós intercedemos, Pai. Tu és o Deus que libera o nosso caminho. Vai liberando, Deus, o nosso caminho. Vai liberando, vai trazendo entendimento, meu Pai. Livra a gente do engano, livra a gente da mentira. Livra a gente de tentar fazer qualquer coisa sem o Senhor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo nós estamos orando e pedindo. Ó Deus, guarda, protege, visita. Livra da tentação de andarmos pelo mundo. Ó Deus, aquele que está abandonando a sua casa, no nome de Jesus, segura e retém, Pai, no nome de Jesus. Deus, Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que cuida de nós. Nessa noite, faça um propósito de buscar a Deus de todo o seu coração, de desenvolver a intimidade com Ele, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Está feliz da glória a Deus, querido? Fecha seus olhos agora. Fecha os seus olhos. Deus, eu oro, Deus, agora. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento. Abra o nosso entendimento agora, Deus. Abra os nossos olhos. Abra os olhos daqueles que estão nos assistindo. O Senhor é um Deus que tem direção para nós. O Senhor é um Deus que tem um caminho para nós. Abre os nossos olhos, Deus. Dá para nós sabedoria. Livra a gente de andar segundo o curso desse mundo, segundo as artimanhas e enganos do diabo. Livra, Deus, livra. Aquele Deus que está a ponto de desistir, sustenta ele. Segura pela mão, Pai. Levanta ele, no nome de Jesus. Oh Deus, restaura as famílias aqui. Querido, eu quero insistir nisso aqui. Tem gente aqui que você vai fazer isso hoje, filho, não é amanhã não. Você vai chegar na sua casa agora. Tem gente aqui que está até fora de casa. Você precisa tomar uma decisão. Esse culto é para a gente tomar decisão. Todo culto é para a gente, Deus nos exorta a tomar decisão. Deus abençoa a gente, fortalece, para que possamos andar segundo o Teu propósito, Pai. Abençoa. E, ó Deus, eu peço mais uma vez, que ninguém aqui, nenhum de nós, Pai, inclusive eu, deixe de levantar um altar ao Senhor. Deixe de ter intimidade contigo, Pai. Essa é a nossa oração, nosso pedido a Ti, no nome de Jesus. Você diz amém, querido? Glória a Deus, vá em paz, Deus te abençoe, viu?